Irmãos, vamos meditar no Salmo de número 44. Salmo de número 44. Diz assim o texto: Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanha os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbios entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isto? Ele que conhece os segredos do coração? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e sem o auxílio, a assistência e a misericórdia do teu Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. A Escritura seria e pode se tornar para nós um livro fechado, completamente selado, se o teu Espírito não o abrir para nós. Por isso nós te pedimos que no nome de Jesus tenha misericórdia do teu povo, povo que o Senhor chamou, povo que o Senhor elegeu desde toda a eternidade e que reuniu aqui neste momento. Abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, ajuda-nos a termos concentração, Senhor, para que possamos ser ministrados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado, irmãos, os Salmos. A gente deve estar terminando daqui uns dias, né? A gente sempre faz uma parada nos livros que a gente vem estudando e volta até os Salmos. Os Salmos são muitos, né? É um livro com 150 salmos, então não daria para estudarmos todos eles de uma única vez. Então, sempre que a gente interrompe, a gente termina um livro, a gente para um tempo para ver alguns salmos. Já vimos os salmos de romagem, foram 15 salmos, né? E agora estamos aqui vendo salmos de forma mais temática. Temos visto salmos de adoração,
salmos de louvor e salmos de lamento. Voltamos mais uma vez agora a um salmo de lamento. Apenas para esclarecer, lamento não é murmuração, né? E o que diferencia basicamente uma coisa da outra é que quando alguém lamenta, ele está chorando, ele está, como diz o próprio nome do salmo, ele está se lamentando por algo que está acontecendo. Ele está sentindo a dor de alguma aflição, de alguma tristeza, de algum problema que lhe aconteceu. Mas ele continua confiando em Deus e, por fim, ele sabe que Deus está conduzindo tudo. A murmuração é diferente, irmãos. A murmuração, a reclamação, é como se eu e você estivéssemos com o dedo duro, apontado para o céu e dizendo a Deus que Ele não tem o direito de fazer isso. É diferente, entendem? É você perder o emprego, é você perder o filho, é você receber um diagnóstico muito sério e você lamentar diante de Deus, chorar, porque isso é motivo de choro, de verdade e de muito choro, mas buscando consolo no Senhor e em nenhum momento perdendo a confiança nele. Quando alguma dessas coisas acontece e em vez de lamentar a gente murmura, a gente na realidade está se rebelando contra a autoridade de Deus. A murmuração é pecado, irmãos, acima de qualquer coisa, porque a murmuração é um ato de rebeldia contra a soberania de Deus. Nós não estamos apenas chorando porque perdemos o emprego, porque a enchente levou a nossa casa, porque um míssil russo derrubou o prédio onde nós morávamos. Não estaríamos apenas lamentando por isso, mas nós estaríamos dizendo que Deus está errado em fazer com que essas coisas aconteçam. Então nunca esqueçam isso, irmãos. É legítimo lamentar. Eu não acho que é só legítimo, não, irmãos. Eu acho que é necessário. Sabe, eu acho que é necessário lamentar. É necessário sentir as nossas dores. É necessário viver o momento de dor. Viver o momento de luto. É necessário. Muito mais necessário do que medicação para não sentir nada. É muito mais necessário. Eu acho que a gente precisa. O momento que a gente perde alguém, não sei se seria o momento para estar sedado, sabe, para passar dias e dias e dias sob medicação para não sentir o que está acontecendo. Eu acho que a lamentação é preciso existir mesmo. É preciso que a gente chore por aquilo que nos foi tirado. É preciso que a gente lamente ter perdido a perna em um acidente. É para chorar mesmo, é para sentar e chorar e se entristecer e dizer a Deus o quanto nós sentimos isso e o quanto nós não queríamos que isso acontecesse, mas por fim entregarmos a nossa vida a Ele. Mas a murmuração, irmãos, que é tão comum, é algo que deveria ser evitado. Nós deveríamos mesmo pedir graça a Deus para murmurarmos menos, para reclamarmos menos, sabe? Para declararmos menos que o Senhor é soberano. É isso que a gente faz quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando a gente diz a Deus que Ele não deveria ter agido daquela forma, que Ele deveria fazer de outra forma. Essa é uma definição assim, muito clara da diferença entre a lamentação e a murmuração. O salmo que nós temos hoje são 26 versículos, e esse aqui é um exemplo claro, irmãos. É um exemplo bem clássico, bem didático, de um salmo de lamento. O salmista, nos versículos 1 e 2, ele conta o que ele já ouviu dos pais dele. Ele diz, olha, eu ouvi dos meus pais, eles me contaram de tudo o que o Senhor fez, o que o Senhor fizeste outrora, nos dias deles, o modo como o Senhor agiu, o modo como o Senhor operou, e diz ele aí no versículo 2, né? Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos. Ele está se recordando do momento em que o povo de Israel recebe uma terra de Deus. Irmãos, se você tem algum tipo de dúvida, eu queria lembrar você
toda a terra é de Deus. Toda a terra, cada canto do planeta, apesar da escritura estar no meu e no seu nome, ou no nome de alguém, mas a terra pertence ao Senhor. Foi Ele quem a criou, é dele por direito de criação. E Deus deu uma parte dessa terra, que é sua, ao povo de Israel, e isso aconteceu de forma maravilhosa. Nós que temos lido a Bíblia anualmente, né? Quem não se alegra ao passar por aquele momento em que os irmãos, o povo de Deus, rodeia as muralhas de Jericó por 7 dias e começam a proclamar a vitória do Senhor, e aquelas muralhas cedem e o povo toma a cidade e começa aquela campanha que toma tudo. Foi Deus quem fez isso. E é isso que ele está dizendo no versículo 2. Com a sua mão, o Senhor afligiu esses povos. O Senhor colocou medo neles. Livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 8. Eu queria que você lesse, você ouvisse a narrativa de uma moça que morava sobre a muralha de Jericó. Naqueles dias que estavam para anteceder a entrada do povo de Deus em Jericó, tinha uma moça chamada Raabe, que ela morava em cima da muralha. Lembrem, irmãos, naquele período não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Isso que ela está declarando aqui, que ela disse que ouviu, isso era passado de boca a boca. Josué capítulo 2, a partir do versículo 8. Ela esconde os espias, né, que foram olhar a cidade. E antes que os espias se deitassem, diz o versículo 8, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Tinha 40 anos que isso tinha acontecido, né? Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. É disso que o salmista, os filhos de Corá, estão falando, irmãos, estão se referindo. Eles estão se referindo àquele momento, ao pavor que aquelas pessoas sentiam. E eles estão dizendo: olha, os nossos pais nos contaram o modo como o Senhor abriu o Mar Vermelho, o modo como o Senhor afogou o exército de Faraó, o modo como o Senhor protegeu o nosso povo 40 anos no deserto, o modo como o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, o modo como o Senhor tirou os moradores originais desta terra e as deu a nós. Os nossos pais sempre nos contaram isso. É assim que ele começa o Salmo. Mas aí então ele declara, não apenas que ele sabe que isso aconteceu, mas ele declara também, irmãos, que ele entende que foi a mão do Senhor quem fez tudo isso. Ele, a partir do versículo 3 e até o versículo 8, ele declara confiança, ele declara louvor. Ele diz assim no versículo 3, não foi sua espada, pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Eles estão reconhecendo que as muralhas não caíram porque era muita gente, algumas pessoas explicam desta forma, né? Era muita gente rodeando as muralhas por vários dias, eles passaram uma semana fazendo isso, e da última vez rodearam 7 vezes. E aí as pessoas explicam, aquela multidão caminhando e ali pisando e fazendo tremer aquela muralha até que ela cedeu.
Tudo bem, a muralha era muito espessa, tinha casas, inclusive estradas em cima, uma estrada, né, em cima dessa muralha. E eu não estou duvidando, irmãos, que esse tenha sido o modo que fez com que a muralha caísse. O que eu estou querendo dizer é que foi Deus quem a derrubou. É Deus quem faz. Quando eu e você, por exemplo, estamos com a dor de cabeça e a gente toma um remédio, irmãos, nunca esqueçam disso. É Deus quem faz a dor parar. Não é o remédio. Nunca é o remédio. Nunca. Quem faz a dor parar é Deus. É Ele quem faz isso. Inúmeras pessoas tomam remédio e a dor continua lá do mesmo jeito. E dão outro remédio, e dão outro remédio. E quando é que a dor para? Quando Deus quer que ela pare. Quando é o momento dela parar. Quando ela cumpriu o seu propósito. É isso que eu estou dizendo. Aquela muralha caiu, não porque havia uma estratégia, não porque eles estavam fazendo a terra tremer, e isso desestabilizou a muralha. Que seja. Eu só sei de uma coisa, foi Deus quem a derrubou. Se não fosse Deus, ela estaria lá, com toda certeza. E o salmista reconhece isso. Ele diz, nós ouvimos e nós sabemos que na realidade foi o Senhor quem fez. No versículo 6, ele declara não apenas que confia em Deus, mas que não confia na sua própria estratégia. Não confio no meu arco, diz o versículo 6, e não é a minha espada que me salva. Veja que interessante, irmãos. Ele diz, nós ouvimos aquilo tudo. Nós sabemos que nossos pais não conseguiram a vitória por causa deles. Foi o Senhor quem deu. E parece, irmãos, que ele realmente aprendeu. Você veja que no versículo 3, ele diz que ouviu, que ele sabe, né, que não foram seus pais que conquistaram a vitória, não foi a espada deles, mas foi o Senhor. E agora, com o que ele aprendeu de seus pais, ele demonstra a mesma confiança. No versículo 6, ele diz a ele falando dele. Ele diz, eu não confio no meu arco. Não confio. Entende como o quanto é importante aquilo que eu e você ensinamos para os nossos filhos? Ele diz que ele ouviu, ele foi ensinado por seus pais, que Deus fez coisas maravilhosas e que não foram eles, não foi a sua espada, não foi a sua força, mas foi a mão de Deus. E agora o salmista diz, eu aprendi isso. Hoje eu não confio no meu arco, eu não confio na minha espada, porque eu sei que não é ela que me salva. Na realidade, diz ele no versículo 7, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. O salmista entendeu isso, irmãos, e é muito importante que eu e você entendamos que toda a vitória pertence ao Senhor. Toda e qualquer vitória. Quando, por exemplo, você consegue convencer seu esposo de alguma coisa que você entende que deveria ser feita. Você já falou com ele uma ou duas vezes, ou então é a primeira vez que você fala, e ele simplesmente concorda e faz. Irmãos, não imagine que ele concordou e fez porque ele é bom. Não imagine que isso acontece pela força da sua argumentação. Não é assim, irmãos, que acontece. Toda vitória pertence ao Senhor. Toda boa argumentação, ela só prospera porque Deus faz que seja assim. Entendem? Quantas e quantas vezes a gente já falou com diversas pessoas que elas precisavam fazer isso ou aquilo e parece que as nossas palavras caem em ouvidos surdos. Não é? Quem nunca experimentou isso? Falar, 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 falar. E como a gente diz, entra por aqui e sai por aqui. E pronto, não fica nada. De repente chega uma outra pessoa e diz a mesma coisa. Aí a pessoa vai e faz. Aí a gente diz, tá certo, tá bom, tudo bem. Irmãos, entendam, a vitória sempre pertence ao Senhor. É Ele quem argumenta com a gente, e é Ele quem argumenta com qualquer pessoa e em qualquer situação. Antes de nós conversarmos com quem quer que seja, não deixe de orar. Não deixe de orar, de apresentar esta pessoa a Deus. Não deixe de pedir a Deus que
lhe ajude a argumentar com sabedoria, com piedade, sabe, querendo que a vontade de Deus seja feita, porque a vitória pertence a Ele. O salmista então declara que ele entende isso, que Deus já fez maravilhas, está aí nos versículos 1 e 2, e dos versículos 3 a 8, ele diz que entende que tudo isso foi realizado porque Deus realizou, foi Deus quem fez com que o povo prosperasse. Agora a partir do versículo 9, ele começa a lamentar o momento presente. Veja que no versículo 1, ele diz que ele ouviu dos pais o que Deus fez outrora, né? É a palavra que está aí no versículo 1. Outrora, o que fizeste outrora em seus dias, nos dias dos pais dele. Agora no versículo 9, ele usa a palavra agora. Não é? Ele contrasta o outrora, o passado do que Deus fez, com o agora. Como é que está o agora? E aí ele diz: o Senhor nos rejeitou, nos expuseste à vergonha, já não acompanha os nossos exércitos. O Senhor já não nos acompanha. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelha para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Ele está dizendo: o Senhor fez tanto no passado, mas agora o Senhor simplesmente nos abandonou. O Senhor não caminha mais conosco. Irmãos, vejam o quanto esse salmo é um exemplar precioso de um lamento, né? Ele está dizendo o tempo todo: olha, o Senhor nos rejeitou, o Senhor nos expôs à vergonha, o Senhor já não acompanha os nossos exércitos e nos faz bater em retirada diante dos nossos inimigos. O que ele está dizendo é: eu não estou satisfeito com o que está acontecendo, eu não estou satisfeito em ser rejeitado, exposto à vergonha, em bater em retirada diante do inimigo. Não estou satisfeito, mas eu sei que é o Senhor quem faz. É isso que ele está declarando no texto o tempo todo. Entendem o quanto isso é diferente de um lamento, ou de uma reclamação, de uma murmuração? Agora o Senhor nos rejeita, o Senhor nos expõe à vergonha, o Senhor nos faz bater em retirada, o Senhor nos entrega como ovelha, o Senhor nos vende por nada. Ele está lamentando, ele está insatisfeito, ele não gosta do que está acontecendo, mas ele sabe que é o Senhor quem faz tudo isso. Esse versículo 12 nos lembra muito, algumas vezes, quando você ou alguém pergunta assim: qual é a vantagem que Deus tem em fazer com que eu passe por isso? Já pensou assim alguma vez? Ou já ouviu alguém dizer isso? Vá, me diga aí, qual é a vantagem que Deus tem? É mais ou menos isso que o salmista está dizendo aqui no versículo 12. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Ele está dizendo: olha, o Senhor nos entregou ao exército inimigo, o Senhor nos abandonou, e não lucrou nada com isso. Qual foi o lucro do Senhor? Em que o nosso exército perca, em que a gente seja humilhado, que a gente não consiga vitória. Qual é o lucro que o Senhor tem? No versículo 13 até o 16, ele diz o quanto ele se sente humilhado com isso. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbios entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. Ele, possivelmente, aqui como está no plural, né? Possivelmente, isso é um lamento feito por todo o exército depois de uma guerra, depois de uma batalha perdida. E da mesma forma que eles cantavam a vitória, eles também cantavam as suas derrotas. E os versículos 13 e 14, irmãos, possivelmente expressa todo esse exército cantando. E cantando a sua humilhação, né? Quem é que gosta de ser debochado? Quem é que gosta de que alguém zombe dessa pessoa? Quem é que gosta de ser escarnecido? O versículo 14 diz que virou até um provérbio. Hoje a gente diria que virou um meme. Né? A gente diria assim, a gente virou um meme. A nossa situação
já virou um meme, as pessoas já riem daquilo que aconteceu com a gente. As pessoas olham para a gente e balançam a cabeça com aquela cara assim de que, rapaz, o que foi isso que aconteceu com você? É esse tipo de situação que ele expressa verdadeira humilhação. E no versículo 15, ele agora fala pessoalmente, né? Ele diz, não é apenas o exército que se sente humilhado, mas eu também me sinto. Versículo 15, a minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Ele está realmente, irmãos, muito entristecido. Ele entende que a derrota que ele passou não foi apenas uma perda, mas foi uma humilhação. Seria mais ou menos assim, não sei se você já viu um tipo de situação onde, por exemplo, você tem um cargo de liderança na empresa onde você está e você é destituído deste cargo. Mas a forma como isso acontece é deixando claro para todo mundo que você está sendo substituído porque você não foi competente, porque você cometeu um grande erro, porque você deu um grande prejuízo. Entendem que, além da perda da função, eu não estou nem falando da perda do emprego, eu estou falando da perda da função que você tem. Quando você é diretor de uma escola, é gerente de uma empresa, e alguém lhe substitui apenas porque entende e declara que você é incompetente. Não é só a perda. Além de perder, você se sente humilhado. Nenhum de nós quer se sentir assim. Embora, irmãos, sejamos sinceros, alguns de nós são incompetentes. Nós somos incompetentes em algumas áreas. E a gente deveria admitir isso. Mas a gente é muito soberbo, né? Não, a gente não pode imaginar que seja incompetente em alguma área. É claro que nós somos. É muita soberba achar que a gente é bom em tudo, né? Mas quando alguém nos tira de uma função, qualquer que seja, quando essa pessoa faz isso, deixando claro que é porque nós não somos competentes, habilidosos, adequados para estar ali, isso nos humilha. E a gente pode dizer a alguém, não é nem pela perda da função, é pelo modo como isso está acontecendo. É pela forma como isso está acontecendo. Como é que tira fulano, que acabou de entrar na empresa, pega essa pessoa e bota num cargo de direção, no meu lugar, que estou aqui há tantos anos, que já fiz tanto, e agora ele é meu chefe. E agora ele é meu superior. É isso que o salmista está dizendo. É esse tipo de humilhação que ele está sentindo. Ele diz, antes o Senhor fazia tanto por nós, agora nós somos envergonhados pela derrota, os inimigos batem na gente, nos vencem e ainda zombam de nós. Ainda zombam. Não sei se você já viu isso em filme, né? Quando duas pessoas estão lutando, uma infinitamente mais forte, superior à outra, e aí bate no outro, o outro cai no chão, e ele ainda olha para o outro e diz, se você levantar, vai apanhar mais. Se levantar, apanha mais. Tem coisa mais humilhante do que isso? A pessoa apanhou, está no chão, mas ela não está desmaiada, ela tem condições de se levantar, mas tem um oponente muito maior que diz, ou você fica aí, ou eu te bato mais. Você vai levantar só para apanhar mais. É isso que eles estão dizendo, esse tipo de humilhação que eles estão sentindo. Eles dizem, depois de tudo que os nossos pais nos contaram, depois de tudo que o Senhor já fez, nós estamos passando por isso. O que é que está acontecendo? No versículo 17, a partir do versículo 17, eles parecem, irmãos, começar a ensaiar, né? Uma espécie de protesto, perguntando a Deus, dizendo a Deus, Senhor, não tem alguma coisa errada? Veja, versículo 17. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do Senhor nosso Deus,
Ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos do coração. O que eles estão dizendo é: nós não conseguimos perceber em nós nada que motive esse abandono. Nós não conseguimos entender por que é que o Senhor está nos abandonando. Na realidade, irmãos, eles estão lembrando a Deus a aliança que o Senhor faz com ele e que está clara lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 1 até o versículo 14, Deus fala sobre as bênçãos de ser fiel à aliança. Irmãos, e o texto é simplesmente maravilhoso. Vamos ler um pedacinho? Como nós temos até 11h45, né? Então dá tempo a gente ler um pedacinho, né? Mas eu termino antes disso, viu? Deuteronômio 28. Vejam, a partir do versículo 1, uma parte dessas bênçãos que acompanhariam a fidelidade do povo de Deus à aliança. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. E benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais. E bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo em que vocês colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Entendem quantas e quantas bênçãos sobrevirão a esse povo, e continua assim até o versículo 14. E como diz aí o final do versículo 9, ele diz: só é andar nos caminhos do Senhor. Eles estão agora, que a partir do versículo 17 até o 22, relembrando a Deus essa aliança, dizendo: Senhor, a gente não quebrou a aliança, a gente não fez nada disso, a gente não merece o que está passando, porque o texto aqui em Deuteronômio, até o versículo 14, fala sobre as bênçãos que acompanharão a fidelidade à aliança. Mas a partir do versículo 15, irmãos, e até o versículo 68, ele fala sobre as maldições que vão alcançar aquele que for infiel a Deus, infiel à aliança. E entre essas maldições, diz aí o versículo 15: se não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão estas maldições. Malditos serão vocês na cidade e malditos no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza,
febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objetos de espanto para todos os reinos da terra. Era exatamente isso que estava acontecendo, irmãos. Exatamente isso. Eles haviam sido derrotados em batalhas, eles veem o exército sendo diminuído, a morte chegando, eles olham para Deuteronômio 28 e começam a dizer: a gente não fez nada disso. Nós não fizemos nada disso. Por que é que o Senhor, então, não sai mais com os nossos exércitos à batalha, à luta? Nós não fizemos nada disso. E depois de declarar a fidelidade deles, a inocência deles, então eles clamam ao Senhor: desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como pegado no chão. O salmista, quando sente tudo isso, irmãos, ele faz como muitas vezes nós fazemos, né? Talvez a gente não faça exatamente como ele, mas quantas vezes a gente diz assim: mas será que Deus esqueceu de mim, foi? Não, me diga aí, será que o Senhor não tá percebendo, não, que tem alguma coisa que está meio assim diferente, que tem alguma coisa que não deveria estar como está? Será que Deus não está notando que eu preciso disso, que eu preciso daquilo? Será que Deus não está percebendo? O salmista tem esse sentimento. Mas não é só o salmista, né, irmãos, que tem esse sentimento. Nós vimos os discípulos com este mesmo sentimento quando eles estão no meio de uma tempestade e Jesus está dormindo. Isso está em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam, de modo que o mesmo já estava se enchendo, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não liga, não, se a gente morrer? Se todo mundo morrer aqui, isso não significa nada para o Senhor, não. É mais ou menos o que o salmista estava dizendo, né? Eu fico imaginando, irmãos, o salmista desesperado, angustiado, entendendo que não fez nada, que não desagradou a Deus em nada, que não ofendeu a Deus em nada, mas está sofrendo terrivelmente. E eu fico imaginando a sensação, a situação dele, gritando: desperta! Por que dorme, Senhor? Por que o Senhor está dormindo? Acorde, faça alguma coisa. Algumas vezes, irmãos, nós precisaríamos expressar o nosso sentimento diante de Deus. Um dos motivos para a gente estudar os Salmos é porque os Salmos expressam as angústias dos irmãos, né? As angústias de uma igreja que sofre como a gente sofre. Em qualquer tempo, qualquer pessoa, qualquer ser vivo que está neste mundo, sob a maldição do pecado, sofre. É por isso que a gente lê esses salmos, que a gente aprende com eles. E a gente deveria mesmo chegar diante de Deus e se expressar como salmista. Dizer: Senhor, eu não entendo, não. Não entendo, eu realmente não entendo. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é todo-poderoso.
Eu só estou querendo dizer que eu não entendo nada do que está acontecendo. E que isso me angustia. Não saber exatamente por que é que eu passo por tanta coisa. Por que é que eu passo por esse tipo de situação. Por que é que eu vivo esse tipo de problema. Por favor, faça alguma coisa. Por favor, acorde, desperte, se levante. Haja em meu favor. O senhor não está vendo o quanto eu estou oprimido? O senhor não está vendo a miséria que eu estou vivendo? A gente precisava, irmãos, lamentar. É porque a gente, eu acho que é tão orgulhoso que a gente se sente humilhado, talvez, em lamentar, né? Não é? Eu acho que talvez a gente se sinta humilhado em chegar diante de Deus e falar como salmista. Eu acho que esse é o tipo de sentimento que a gente tem, por exemplo, com os nossos pais terrenos, né? Algumas vezes a gente se sentiria humilhado em pedir aos nossos pais que nos deem coisas que a gente entende que eles deveriam dar, sem a gente pedir. É o mesmo tipo de sentimento que às vezes a gente tem com o nosso cônjuge, com o nosso esposo ou com a nossa esposa, de ter que pedir a ele ou a ela para fazer determinada coisa que ele ou ela sabe que deveria fazer, que é a obrigação fazer. E às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente diz assim, eu não vou pedir não, ele não é doido, ela não é maluca, não sabe o que tem que fazer. Não é obrigação dela, não é obrigação dele, não vou pedir não. Entende que às vezes a gente tem esse tipo de orgulho com os nossos pais, com os nossos cônjuges, e às vezes a gente tem esse tipo de orgulho com Deus. Às vezes a gente não faz, irmãos, às vezes a gente não rasga o nosso coração diante de Deus como o salmista faz, não é porque não está doendo, é por puro orgulho. É por puro orgulho de se colocar diante do Senhor, de se humilhar diante dele e de dizer, Senhor, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais isso que está acontecendo, em nome de Jesus faça alguma coisa, eu realmente não aguento. Inúmeras vezes a gente não faz por orgulho mesmo, mas o salmista apresenta a sua petição diante de Deus, né? Depois dele declarar que entende que não fez nada de errado, ele apresenta a sua petição ao Senhor, e no versículo final do Salmo ele diz, levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Ele está como que dizendo que Deus estava deitado, dormindo e sem se importar. Ele diz isso desde o versículo 23, né? Por que o senhor está dormindo? Acorde. E agora no último versículo, no 26, ele diz, levante-se. Levante, Senhor, nos socorra, faça alguma coisa, nos resgate, faça alguma coisa por nós. Nós passamos muita coisa, irmãos, nesse mundo. Muita coisa. E apesar de termos até as 23h45, eu prometi a vocês que ia terminar antes, então eu não vou ler não, mas se você quiser depois, dê uma lida em Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 12º versículo. Eclesiastes 9, 1 a 12, conta como tudo acontece a toda classe de pessoas. Tudo, irmãos. Nós que estamos no mundo, estamos sujeitos a tudo. A tudo. Não tem uma coisa que não possa nos acontecer. Nós podemos ter qualquer tipo de doença. Nós podemos ter qualquer tipo de problema. E nós podemos ter também qualquer tipo de bênção. Há pessoas que ganham muito dinheiro da noite para o dia. Isso pode acontecer com a gente também. Há pessoas que perdem muito dinheiro da noite para o dia. E isso pode acontecer com a gente também. Há pessoas, irmãos, cujos casamentos naufragam. E isso pode acontecer com a gente também. Há igrejas que fecham, baixam as portas. E isso pode acontecer com a gente também. É isso que Salomão explica em Eclesiastes 9, 1 a 12. Por que eu estou comentando isso? Primeiro, para dizer a você que quando
estiverem acontecendo coisas difíceis, complicadas em sua vida, como estava acontecendo na vida do salmista, isso não quer dizer necessariamente que você está em pecado. Pode estar, mas não quer dizer necessariamente que você cometeu algum pecado específico e por causa desse pecado, você está agora sofrendo. Pode ser que seja essa a situação. Ontem eu estava parado ali na avenida que eu moro, na Gonçalo Hollenberg, em frente ao Bom Preço, né? Tem um semáforo ali. E eu estava parado no semáforo e vinha um moço de lá para cá, naquela rua Clara Almeida, para pegar saneamento, né? Rapaz, ele veio com tanta velocidade. Eu fiquei vendo o momento que ele ia bater nos carros que estavam estacionados ali na entrada do Bom Preço. Rapaz, ele não bateu por um fio. E eu parado aqui no semáforo, estava o sinal vermelho, né? Eu parado, vendo o que ia acontecer, e graças a Deus não aconteceu. Digamos que aquele moço batesse ali. Ele ia estar sofrendo por conta de um pecado pessoal, direto dele. Foi ele que entrou numa curva com uma velocidade muito superior à que ele devia. Aquela velocidade não era adequada para ele entrar ali. Ele estaria sofrendo por um erro dele. Mas e os outros que ele batesse nos carros? E os outros que ele atropelassem? Entendem? Uma pessoa que estivesse andando na calçada, que não tinha nada a ver com a história, e que de repente vem alguém em alta velocidade, não consegue fazer a curva, atropela a pessoa e bate nos carros. Imagine que você está lá dentro do Bom Preço fazendo compra, e quando chega fora, vê seu carro destruído. Entende que a gente sofre por conta dos nossos pecados, mas a gente também sofre por conta do pecado de outras pessoas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a sermos as pessoas que entram com muita velocidade numa curva, e estamos sujeitos a sermos as pessoas que são atropeladas por alguém que entrou em alta velocidade numa curva. Todos estamos sujeitos a tudo isso enquanto estivermos neste mundo. O salmista não percebia isso. Ele não percebia. Ele tinha uma teologia muito parecida com a de Jó e de seus amigos. Lembram o que os amigos de Jó dizem a ele e que Jó também fica tentando se defender? Os amigos dizem: Jó, você já viu o justo ser destruído? Você já viu alguém justo, alguém que teme a Deus, passar por tudo que você está passando? Então, se você não viu, é porque não tem. Você não é justo. Se o justo não passa por isso e você está passando, logo você não é justo. E aí Jó dizia: mas eu não fiz nada de errado. Eu não fiz. Ele diz: olha, se alguém bateu na minha porta pedindo comida e eu mandei ele ir embora com fome, uma pessoa só. Se isso aconteceu com uma pessoa, eu acho que está certo tudo que está acontecendo comigo. Ele diz: olha, se quando eu ando na cidade, se as pessoas pobres não olham para mim e não dizem assim: que homem abençoado aquele, pelo que eu faço por essas pessoas, se as pessoas não disserem isso, eu sou culpado mesmo. Uma hora Jó diz: olha, se em algum momento eu olhei para uma moça com um olhar impuro, tudo bem, tudo isso está acontecendo comigo, tem razão de ser. Entendem, irmãos, o quanto tanto Jó quanto seus amigos entendem que o sofrimento é consequência de algum pecado direto dele? Ele não consegue compreender que algumas vezes nós sofremos por conta de pecados de outras pessoas, que algumas vezes nós sofremos, inclusive, porque o próprio Deus está tratando a nossa alma, porque o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos ajudando a amadurecer como crentes, como filhos dele. E é isso que o salmista talvez não entendesse. Ele diz: Senhor, eu não lembro de ter quebrado a aliança para tudo isso estar acontecendo. Não lembro. Outra coisa que eu queria lembrar, irmãos, a mim e a você. O fato de eu e você não lembrarmos de pecados, não lembrarmos de termos quebrado a aliança com Deus, não quer dizer que isso não aconteceu. Entendem isso? Lembram do salmista no Salmo 139? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau
e me guie pelo caminho eterno. Inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes, irmãos, nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos quebrado a aliança e não temos nem notado. Nem notado. Inúmeras e inúmeras vezes a gente tem feito isso e não tem nem notado. A gente compra um computador e procura uma pessoa para hackear o Office. E assim, é a coisa mais... A gente diz assim, e quem é que não faz isso? Não é a pergunta que a gente faz muitas vezes. E você endoidou, foi? Quem é que não faz isso? Me diga, quem é a pessoa que anda comprando um Office? Quem é a pessoa que anda comprando algum... Entendem? O fato da gente achar que não quebrou a aliança, que não pecou, que não errou contra Deus, não quer dizer que nós não erramos, irmãos. Não quer dizer nós erramos. Erramos muitas e muitas vezes. Por isso nós pedimos perdão a Deus pelas faltas que nós lembramos e até daquelas que nós não lembramos. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes, de pessoas dizerem assim, você me ofendeu com aquilo. Eu não tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia disso. Que tinha ofendido, que tinha feito. Eu não esqueço nunca, eu tinha uns... Rapaz, acho que eu tinha uns 16 anos. A gente estava num dia de jejum e oração lá na igreja. Era um feriado e a gente se reuniu para passar o dia lá em jejum e oração. E em determinado momento, alguns irmãos começaram a confessar suas falhas e coisa parecida. E uma moça lá da igreja, que era minha amiga, veio a mim e disse assim, eu queria lhe pedir perdão, porque eu não te suporto. Você é a pessoa mais chata que eu já vi. Eu não consigo ficar perto de você. Não, era ela falando e meus olhos cresciam assim. Eu digo, é minha amiga, anda comigo o tempo todo. Entendem? Eu não tinha ideia. Eu não imaginava um negócio, nunca. Eu não tinha a menor ideia que aquilo acontecia. Irmãos, e ela não disse só isso não, ela disse muito mais, viu? Ela disse muito mais coisa. Ela falando, eu assim, eu digo, caramba. Entendem que o fato da gente não lembrar de algo que fez, não quer dizer que não fez? Então nós precisamos mesmo pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, mas não alegar a nossa justiça para que essas coisas não aconteçam. Sabe, não alegar que a gente não mereça, porque nós somos pecadores. Na realidade, nós merecíamos era muito mais. Muito, muito mais do que todo o sofrimento que nós enfrentamos. Nós merecíamos muito mais. E se não temos recebido, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é bondoso, é porque Ele é muito, muito gracioso com a gente. Então que Deus nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ensine a lamentar no momento certo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para murmurarmos menos, né? Para reclamarmos menos. Que o Senhor nos ajude a nos esforçarmos por sermos fiéis ao Senhor, por sermos fiéis à aliança, né? A termos apenas o Senhor como nosso Deus, a não tomarmos o nome do Senhor nosso Deus em vão, e nenhuma dessas outras coisas. Que Deus nos dê graça para sermos fiéis à aliança, ao pacto, ao acordo que fizemos com o Senhor, e que Ele sustente a nossa vida, irmãos, no meio do sofrimento, no meio da luta, no meio da dificuldade. Quando nós lemos no começo Efésios 10, o apóstolo Paulo diz, tome toda a armadura de Deus, toda ela, para que você possa resistir no dia mau. Porque esse dia, irmãos, vai chegar. Não tenha dúvida, porque chega para todo mundo, chega para qualquer pessoa, chega para um bebê recém-nascido, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, chega para qualquer pessoa, qualquer um. Eu não esqueço de, há vários anos atrás, a gente reunido ali, numa rodinha, na nossa reunião de oração, e cada um apresentava seus pedidos de oração, e Danilo, filho de Ailton, pediu oração por uma prova de matemática que estava angustiando ele. Rapaz, Danilo era um menino, e eu achei engraçado que a palavra que ele usou foi essa,
que a prova estava angustiando ele. E eu fiquei pensando, rapaz, é verdade, todos nós temos nossas angústias, né? Às vezes a gente pensa, uma criança, sim, e daí? Você acha que só porque é uma criança, ele não enfrenta dificuldades, ele não enfrenta nenhum tipo de angústia? Entende? Todo mundo enfrenta, todo mundo. Então Paulo diz, se prepare, sabe? Se revista com a verdade, com o capacete da salvação, ore, busque a Deus, para que quando chegar esse dia, você possa resistir, você possa permanecer firme na fé. E a ideia de resistir aqui, irmãos, quando Paulo fala, não é resistir no sentido de se dar bem, no sentido de ser vitorioso, de conseguir a vitória sobre a luta. É no sentido de permanecer firme na fé. Entendem? Veja o que é que Paulo chama de vitória. Use tudo isso, toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e permanecer firme na fé. Essa é a vitória do crente. Permanecer firme na fé, apesar de tudo que passa, apesar de tudo que enfrenta. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado que nos desperta, que chama a nossa atenção, que nos ensina. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, que trate o nosso coração, que nos ajude a entender que neste mundo todos nós passamos problemas, dificuldades e lutas, todos nós. Mas a diferença é que nós que estamos em Ti, que conhecemos ao Senhor, somos consolados pelo Senhor, somos confortados pelo Senhor e por fim seremos levados ao céu pelo Senhor. Muito obrigado por essa esperança maravilhosa. Que essa esperança possa fortalecer a nossa vida e confortar o nosso coração no meio das lutas e das dificuldades. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.